turma! Tudo bem com vocês? Vamos hoje ter mais uma aula da EBD Kids. Eu sou a tia Pati e hoje nós vamos falar de uma lição muito interessante. Antes da gente começar, vamos fazer uma oração? Vamos fechar os nossos olhinhos, ficar em silêncio e vamos repetir o que a tia falar. Vamos lá? Senhor nosso Deus, muito obrigado por este dia. Abençoe a lição para que nós possamos aprender muito. Em nome de Jesus, amém. Bom, criançada, agora é a hora de louvar a Deus. Vamos chamar a família toda, chama o papai, chama a mamãe, chama os irmãos, arrasta o sofá e vamos louvar a Deus com essa música muito legal. Da semana passada. Semana passada nós falamos de algo relacionado à força. Falamos de um homem que era muito forte. Como que ele chamava, João? Sansão. Hoje nós vamos falar de uma coisa muito diferente. Nós vamos falar de uma coisa que todo mundo sente, que é medo. Você tem medo de alguma coisa? Ou de várias coisas? Você tem medo de alguma coisa, João? Do que você tem medo? De cobra, de escorpião, de aranha. Eu também tenho medo de uma coisa, mas é segredo, eu não vou contar. Sapo. Ele contou o meu segredo. Eu morro de medo de sapo. Eu tenho muito medo de sapo. Olha o sapo. Ai! Há muito tempo atrás, Jesus andava por toda a terra falando com as multidões. Jesus falava do amor de Deus, Jesus fazia milagres. Você se lembra, João, de algum milagre que Jesus fez? Sim. Qual que você se lembra? Eu lembro da mulher que só tocou em Jesus, foi curada. Exatamente. A multidão andava atrás de Jesus por onde quer que ele estivesse. Essa mulher, ela tinha uma fé tão grande que ela tocou nas vestes de Jesus e foi curada. Bom, um certo dia, Jesus estava com seus discípulos
nas redondezas perto do mar da Galileia. E ele estava ali, falando do amor de Deus, ensinando, curando as pessoas. E já estava de tardezinha. Ele já tinha falado o dia todo, ele já estava cansado. E ele chamou os discípulos para que eles entrassem no barco e atravessassem para o outro lado do mar da Galileia. Esse mar da Galileia era um mar muito grande. E esse mar, gente, era um mar que era perigoso. As ondas eram fortes, era uma região onde quando armava uma chuva, a chuva vinha muito forte. Bom, então, os discípulos de Jesus entraram no barco. Como Jesus estava muito cansado, ficou o dia todo ali, conversando com as pessoas, Jesus pegou uma almofadinha e dormiu. Ele adormeceu. Enquanto os discípulos estavam no barco, indo em direção ao outro lado do mar. De repente, enquanto Jesus dormia, uma forte tempestade começou. E os discípulos ficaram com muito medo. Eles estavam desesperados. Alguém de vocês tem medo de tempestade? Quando fecha o céu, fica tudo escuro. Isso quando a gente está em casa e está protegido, nós temos medo. Já pensou no meio do mar? As ondas eram altas, o vento vinha e batia por todo lado. E começou aquela forte tempestade. E os discípulos ficaram desesperados, com medo. E Jesus continuava dormindo. E os discípulos pegavam um balde, tiravam a água e jogavam para fora. E o outro vinha ajudar. E um deles falou: gente, cadê Jesus? Jesus, acorda! O que foi? Você não importa se a gente morrer? Cadê a fé de vocês? Acalma. E naquele momento, depois que Jesus deu aquela ordem, com tranquilidade, o mar foi se acalmando, o vento foi parando e os discípulos de Jesus continuaram navegando sem medo. Bom, crianças, o que nós podemos aprender dessa história de hoje? O que nós podemos aprender é que o barco é a nossa vida. E nós estamos aqui dentro. E quando aparecem as tempestades da vida, o medo, ele chega na nossa vida. A gente tem que pensar que sempre na nossa vida, no nosso barco, está Jesus. Muitas vezes o medo paralisa a gente. Às vezes você tem medo de dormir sozinho porque você tem medo do escuro. Às vezes você tem medo de fazer uma prova porque você tem medo de tirar uma nota ruim. E sabe qual é a notícia boa que a tia vai trazer para vocês? É que esse medo não pode nos paralisar. Porque nós temos do nosso lado Jesus, o nosso melhor amigo, que deve ser o piloto do nosso barco, o piloto da nossa vida. É nele que a gente deve colocar as nossas preocupações. Pedir para Jesus tirar o nosso medo para que a gente possa dormir no nosso quarto sozinho. Para que Jesus tire o nosso medo para a gente fazer uma prova. Para que Jesus tire o nosso medo de ficar doente. Nessa época tão difícil que nós estamos passando, Jesus é a coisa mais importante das nossas vidas. É o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Igual a gente viu na história que nós acabamos de contar, Jesus controla todas as coisas. Você já viu alguém controlar uma tempestade? Pois Jesus, com uma só palavra, ele acalmou o mar e acalmou o vento. Então nada, nem doença, nem escuro, nem prova, nada deve nos deixar com medo. Porque Jesus, ele está no controle de todas as coisas. E agora, turma, nós vamos fazer um desafio. Vamos fazer o seguinte: pega um pedaço de papel e uma caneta ou uma canetinha. E você vai escrever ou desenhar algo que você tenha muito medo. E agora, depois que o seu desenho, sua escrita está pronta, a tia vai fazer uma oração, pedindo que o Deus, que Jesus, leve esse medo embora. Leve esse medo para longe. Vamos orar comigo? Vamos fechar os nossos olhos? Senhor Jesus, nós te pedimos
que o Senhor leve o nosso medo embora. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor controla todas as coisas e que se a gente depositar a nossa confiança em Ti, o nosso medo vai embora. Em nome de Jesus que nós te pedimos, ó Pai. Amém. Agora eu te desafio a rasgar esse papel. Rasga esse medo, joga ele fora, porque Jesus está no controle de todas as coisas e Ele já levou o seu medo embora. Bom, turma, para terminar, a tia vai sugerir uma atividade que é uma brincadeira. Chama o papai e a mamãe, faz um barquinho de papel, pega uma bacia, enche de água e brinca com aquele barquinho um pouquinho. Sabe o que você pode fazer? Chamar a vovó ou alguém que não escutou essa história e contar essa história maravilhosa para eles. Ah, e não se esqueça de tirar uma foto e marcar no Instagram da igreja. Um abraço, pessoal. Até a próxima semana. Tchau, criançada.